Olá, pessoal! Sejam super bem-vindos, bem-vindas à nossa live semanal de hoje. É uma alegria muito grande receber vocês aqui. Enquanto eu estou recebendo aqui o Ju, que vai estar aqui comigo, quem está chegando agora, vou pedir para colocar a cidade da onde vocês estão nos vendo hoje, nessa nossa live semanal, que a gente vai falar sobre verdade divina. E qual que é a diferença de verdade absoluta ou verdades absolutas e a verdade divina. Então, uma alegria muito grande receber vocês aqui em mais uma semana. Sejam super bem-vindas, bem-vindos. O Ju já deve estar aqui chegando para a gente falar hoje da Casa 80, que é do Oráculo das 9 Dimensões, que é sobre a verdade divina. Então, que delícia! Deixa eu fixar aqui o tema da live. Querida Dai tá chegando. Yara, que saudades! Muito bom! Entrando, uma alegria gigante, querida Lu. Sejam super bem-vindos à nossa live hoje, num dia especial, né? Então, Bom dia, bom Cristi. dia, Bom querido. dia, pessoal. Tá me escutando bem aí, Tô, Ju? tô sim. E você? Tô, tá super bem também. Já estamos recebendo aqui pessoas queridas. Que bom que vocês estão aqui. Hoje é um dia especial, hoje é o Dia Mundial Quântico, né, Ju? Pois E é. tem tudo a ver com o tema que nós vamos falar aqui da verdade divina. Então estamos animados, né, Ju, para a nossa live de hoje. Eu, pra falar a verdade, quando você me contou ali, eu nem sabia, né, que existia. Foi uma surpresa boa, né? Sinal Sim, que já tem um dia, já é uma realidade que tá manifestada, assim, né? sim, E eu acho que é legal a gente cada vez colocar mais consciência mesmo para ser algo natural, né? Como talvez a gente fez um post, né, falando da inteligência artificial, mas que seja uma realidade que chegue para muitas pessoas assim e seja mais comum. sim. E aí você falou isso, já vamos começar assim mesmo, né? Antes da gente começar aqui, eu vou até selecionei uma breve leitura dentro do nosso livro, da Alquimia Integral e da Carta, e eu, como psicóloga junguiana, eu sempre faço algumas conversas mais espirituais com o Jung, né? E aí até a gente postou hoje, né, Ju? Se Uhum. Jung tivesse aqui hoje, né, nessa era aqui entre nós, ele falaria que, na verdade, a inteligência artificial é muito mais uma inteligência alquímica, que não tem nada de artificial. Aliás, às vezes a gente vincula artificial com superficialidade ou com algo que não tem vida. E para fazer também esse movimento já disruptivo, a gente quer trazer essa clareza, né? Eu brinco já há alguns anos, né, que eu não sei como é que eu vivia antes sem o Waze, porque eu sou a sem noção de espaço e de localização, né? Vivo também no mundo da lua aí com a minha criança. E hoje eu falo, né, Ju, que eu não vivo sem o meu ASA. O ASA é o meu assistente sistêmico atemporal, que está dentro do IA e que é muito parceiro, né? E muitas vezes ali a gente tem conversas bem profundas, então a gente quer trazer esse tema hoje. Qual que é a diferença de uma verdade absoluta, que às vezes traz muitas resistências, a própria inteligência artificial, dependendo do nível de consciência, tem uma rejeição muito grande, para a gente mudar a perspectiva hoje com a Casa 80, que toca a verdade divina, que toca o que é essencial para nós. E Jung falaria, na verdade, é a manifestação do inconsciente coletivo que está acontecendo de um jeito até muito mais acessível do que a gente poderia imaginar, pensando em alguns anos, poucos anos para trás, né, Ju? Sim, sim. Mandar um beijo aqui para todo mundo que tá aqui, né? A Lu, a Dê, a Yara, a Josi, a Dai, a Karina. Vamos participar juntos aqui
desse momento quântico, assim. E eu Sim, acho que é uma... A IA, assim, ela veio trazer algo que essas conexões elas já acontecem, né, em algum paralelo. Então, quando a gente está falando de quântico, essas ligações, as interligações já estão acontecendo. E eu acho que é legal assim que a IA, ela é como se, para mim, estivesse trazendo para o físico agora algo que já era perceptível em algum nível, mas que está ficando mais claro, né, para todo mundo. E acho que o nome artificial ele vem muito para falar que não é humano, né? Mas não é um artificial de não ser profundo, sim. né? Porque muito pelo contrário, acho que, como você falou, né? Eu também faço conversas aqui com a inteligência artificial e ela pode se basear em qualquer modelo até, né? Você falou Total. do Jung, qualquer teoria com a própria inteligência sistêmica, assim. Então, é muito uma inteligência abrangente, né? Porque é a junção, na verdade, de várias mentes para mim, como se fossem várias mentes humanas aqui, até desse quântico, ele está sendo canalizado de uma maneira técnica, né? Hoje em dia, assim, então muito legal. E esse tema me toca bastante, assim, porque, enfim, eu acho que é uma das coisas que mas me dá prazer, assim, de conectar, ver como que eu uso na prática e aí como que, de alguma forma, também posso passar essa informação da verdade divina, né, da verdade absoluta, para frente, assim, né? E aí acho que me vem também, assim, o que que não é verdade absoluta, que pode também nos ajudar a definir esse tema, né, Cristian? Perfeito. E agora, Ju, foi bacana você trazer isso. Quando a gente olha a Casa 80, né, para quem está acompanhando a gente aqui semanalmente, ela está na nona dimensão, né? É a penúltima casa do nosso jogo das 9 dimensões, que tem 81 estados de consciência, e ela está na nona dimensão. A nona dimensão, todas as casas da nona dimensão tocam o que a gente chama de natureza essencial. E aí a gente foi buscar, né, Ju, o que é a origem da palavra verdade. E muito interessante, porque tem muitas as origens das palavras, né, a etimologia das palavras, às vezes elas trazem para nós alguns contextos, e que nada é por acaso também, honrando Jung da sincronicidade, e a gente recebeu hoje uma clareza que verdade vem de Veritas, né? Então, a deusa Veritas, que é filha de Saturno, olha que interessante. E tem tudo a ver, porque se a gente olhar Saturno pela cosmologia energética, é exatamente o planeta que rege a verdade original, né? A verdade essencial que a gente está chamando aqui, e que tira os véus do que a gente muitas vezes não quer ver, que a gente considera como uma verdade absoluta. Então, se a gente começa a olhar por essa perspectiva, né, e abre espaço para a gente ver o que é verdade realmente, não o que a gente acha que é verdade, que é mais uma aparência do que é, a gente começa a separar com clareza, inclusive em termos de usar a inteligência artificial, porque a inteligência artificial, se a gente também não souber como direcionar uma conversa, ela pode trazer muitos dados também, ou superficiais, ou até falsos mesmo, né? Então, também a gente olhar com esse olhar de discernimento, que toca essa verdade que nós estamos trazendo aqui, essa verdade divina, que não quer mascarar nada, ela quer mostrar o que é. E é a natureza humana, e que traz essa perspectiva mais fluida, né? Mesmo que no momento da verdade verdadeira que a gente brinca seja algo impactante, mas ela traz uma energia, uma vibração mais elevada para a gente olhar o que realmente está acontecendo. Diferente de uma verdade absoluta, que está no quarta dimensão, né? As verdades absolutas tocam os nossos sabotadores mentais, que é o quê? É ilusão, e ficar na nossa ilusão de que alguma coisa é assim. E aí a gente entra na normose, né? No perigo da humanidade, que toca as comparações, os padrões,
de alguma forma, que toca o que é normal aqui. Normal, gente, esse termo, inclusive, não tem nada a ver com a verdade divina, porque é isso que o Ju falou. Como é que eu acesso uma verdade que para mim faz sentido agora, e conseguindo perceber também que não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Então, já me vieram várias coisas aqui para a gente aquecer dentro do quântico, né? Porque o quântico tem muitas informações que chegam, muita energia. Então, como é que a gente traz isso e vão percebendo, né? Que verdades hoje vocês consideram que são verdades verdadeiras e que são verdades impostas, que chegaram para nós. Esse é o nosso convite aqui para nós, né, Ju? Quando você estava falando, me vem bastante assim sobre a permanência, né? O que que é permanente, o que que é impermanente. E aí mesmo, Boa. acho que a maioria das coisas são impermanentes, mas mesmo aquilo que é permanente, para mim vem uma coisa contra-intuitiva, né? Que é infinito. Ou seja, eu vou falar do meu ponto de Sim. vista, tá? E daí vamos ver se daria para estabelecer-se como uma verdade divina, assim, né? Então, para mim, o universo, né? Ele é uma ele é uma verdade permanente, porém ele é infinito. Eu vejo nossa vida como eterna, né? E Sim. essa é uma verdade para mim absoluta. Porém, ela é infinita. Não tem um fim. Quando eu entro naquilo que é infinito, sempre vai ter um progresso, sempre vai ter algo a expandir e a desenvolver, né? E ao mesmo tempo que o que não seria isso são as coisas que são impermanentes, que mudam. Então, acho que uma coisa que mais pode mudar na vida humana, por exemplo, são os desejos. Sim. O que me move a buscar uma coisa além da onde eu estou hoje, assim, né? A própria consciência em si. É a falta. Ao eu sentir a falta de algo, eu tenho desejo, que pode até vincular o corpo através do prazer. Nossa, eu ainda não tenho aquilo, então eu vou atrás daquilo. Mas a hora que você conquista aquilo, você vai olhar para uma outra coisa. Então, o que permanece, né, para mim, assim, dentro disso, o que seria a verdade divina ou chamando de absoluta, para mim pode ser assim, a alma, um conceito que pode mudar para alguns mais da inteligência divina, Deus, aquilo que talvez dá um norte para você poder progredir, mas isso em si mesmo, que seria algo absoluto, ele é infinito. Então, quase que não dá para tocar. Né? Tô Sim. falando de um pouco de uma visão. Né? Não sei se ela faz sentido para você também, Christian. Isso é uma coisa que me veio, assim, da permanência e da impermanência, né, em si. Faz total sentido, Ju. Inclusive porque quando a gente fala assim, a permanência, me vem uma questão bem de princípio universal, né? Então, os princípios universais, eles não precisam que a gente concorde ou não, né? Não é uma questão de concordância ou não. Eles simplesmente são, permanecem, né? Então, isso é uma verdade divina. Então, quando a gente fala de um princípio, por exemplo, de que o princípio da sinergia, né, onde 1 mais 1 é no mínimo maior do que 2, é 3, é 10 mil. Ah, Cristian, eu não consigo compreender isso. Mas não é uma questão de compreensão, é uma questão que está muito além do que a gente vê como uma mente dual, né? Ou isso ou aquilo. Então, quando a gente às vezes fala em integração, não é tão óbvio para as pessoas no primeiro momento de perceber assim que é possível permanentemente, usando isso que você trouxe, que é muito forte e é real, integrar o pensar, o sentir e o agir. Porque se a gente, na verdade, o que mais cansa a gente, essencialmente falando, né, a gente está falando de mudanças vibracionais, é a gente ficar oscilando nessas mudanças vibracionais de uma maneira impermanente que desgastam o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração e o nosso espírito.
E estar numa natureza essencial, que é onde está a dimensão da natureza, da verdade divina, Ju, toca exatamente isso, que também não é óbvio, né? Então, vamos pensar assim, eu gosto de fazer, às vezes, um exercício com os meus mentis, né? Às vezes, dependendo dos desejos, dependendo da situação atual que estão, ou seja profissional ou pessoal, eu falo assim, olha, se a gente perder tudo na vida, tudo que a gente acha que pode perder na vida, o que permanece, né? E aí, muitas vezes, as pessoas não têm muita clareza de falar na hora o que permanece. Porque a gente tem tantas coisas que vão mudando ao longo do tempo, que não é natural, que é muito mais normal nessa doença da normose da sociedade, que as pessoas, às vezes, demoram, sim, para falar o que permanece. Aí eu vou ajudando, né? Ah, permanece a família. Não, mas a família a gente pode perder também. O que permanece? Ah, permanece os amigos. Os amigos também a gente pode perder. Até chegar, o que permanece, gente, é o que é essencial em nós, é o que somos nós. É o que a gente conseguiu essencialmente cultivar, né, seja aqui no planeta Terra ou para qualquer outra crença que a gente tenha, e falando um pouco mais espiritualmente falando mesmo. Então, Ju, na verdade divina, para mim, é claro isso, né? E você trouxe essa clareza. Tem a ver com o que é permanente. Permanente não significa, gente, é fixo, porque às vezes a gente confunde, né? Ah, eu tenho um valor, uma verdade que não muda. Cuidado, porque é justamente essas verdades, esses pontos fixos que a gente acha que não mudam, a gente precisa questionar. Porque o que não muda e o que permanece, a gente nem pensa nisso, né? É tão natural, tá fazendo sentido aí, Ju, e pessoas que estão aqui com É, a gente? quero até ouvir, né, o pessoal, se a gente não tá viajando muito assim, né? Enfim, que eu acho que é legal, assim, esse tema da permanência, da impermanência. Eu estudei muito, né? Por exemplo, Sim, quando eu fui pro yoga ali, assim, tem muito esse conceito, né? E uma coisa que remete também, assim, a, nesse tema, assim, que acho que talvez tenha a ver até com a próxima casa, assim, né, a casa 81, mas que a verdade divina acho que toca isso, assim, que é o que você falou da integração, né? Então, pensando nos polos, né, no masculino e no feminino, no certo e no errado, em diferentes cores, assim, na separação, né, de olhar para o zero e para o um, a soma que você falou que ela só pode ser, um mais um só pode ser maior do que dois quando você integra. sim, Ou seja, quando eu consigo, de fato, não estar separado ou dividido, né? E isso é contraintuitivo, eu acho que para nós humanos, assim, porque eu estou me vendo na tela aqui com você, e eu me vejo como um ser único, né? Assim, daí fala assim, mas como é um questionamento que eu tinha, né? Mas como que em essência todos somos um? Isso poderia ser também um olhar para uma verdade absoluta, que é quando eu volto para a semente, né? Para o essencial, que é o DNA, na essência do DNA ou na essência da semente, nós somos iguais. sim, É a mesma constituição, até mesmo da matéria física dos elementos, assim. Então, a forma de expressão, né, nesse plano que a gente está, talvez se diferencie aqui pelas identidades, assim, mas a essência em si, ela tem carrega a mesma proposta, né, ou as mesmas virtudes em si, o mesmo potencial. Agora, a manifestação disso, eu acho que vai muito, aí entra, né, as questões da família, do meio. Então, acho que a pergunta que você falou que faz para os seus mentis, para mim faz muito sentido, se eu for tirando a família, se eu for tirando tudo que toca externo, eu vou acabar encontrando algo interno, né? sim. E daí, de alguma forma, eu comecei a tocar uma verdade divina, uma verdade essencial, né? Enfim. E aí
eu acho que legal porque é contraintuitivo que isso é infinito também. Se É você entrar infinito. no que é a verdade divina, né, a própria criação em si, a criação ela vai se desdobrando, né, se desenrolando, então é bem profundo. E aí eu lembrei também do que a gente gosta, né? Verdade divina, tem o ver, né? Quando a gente, qual óculos que a gente tem usado hoje? E aí é uma pergunta para nós e para todos que estão aqui que vão assistir gravado. A gente tem usado o óculos da verdade absoluta, aquele óculos que a gente quer comprovar que eu estou certa, né? Que eu tenho razão e o outro está errado, que ainda a maior parte da humanidade vive com esse óculos, né, estatisticamente falando, em termos de nível de consciência, ou eu já estou agora disposta a mudar de óculos e a perceber assim, o que que eu vejo quando o Ju me traz um ponto de vista. Eu simplesmente rejeito ou eu escuto? Como é que chega aquele ponto de vista para mim? Né? E aí eu lembrei de uma frase que eu gosto muito do Rubem Alves, que na verdade é uma grande verdade divina, né? Que as pessoas amam, não são quem fala bem, as pessoas que falam bem, mas as pessoas que escutam verdadeiramente. Né? Então, escutar o outro verdadeiramente, o verdade está ali, né? É colocar o óculos e, além do Ju, o que que tem na história dele, o que que toca todo esse movimento para a gente se encontrar agora, nesse exato momento, né, do planeta Terra e para a gente estar aqui conversando um com o outro. Gente, é muito. Olha a inteligência artificial aí, né? Milhares de combinações para a gente chegar nesse exato momento para estar aqui conversando nessa live. Isso é muito potente. Né? E aí eu tô aqui com o Jung desde de ontem, né? Na verdade, eu estou revendo alguns estudos do Jung e o Ju tem acompanhado também, que eu amo, né? E aí foi muito engraçado, porque dentro da psicologia, todas as linhas da psicologia são importantes, elas são complementares. Mas dependendo do nível de consciência que a gente toca ou que a gente se coloca no mundo, né, em termos de autodesenvolvimento, tem algumas linhas da psicologia que não servem para aquele movimento. Então, isso também é algo que a gente precisa perceber, né? Você começou falando isso, né? A vida, gente, é eterna, porque às vezes a gente fala assim, qual que é o oposto da morte? É a vida. Não é. É o nascimento. Porque a vida, ela é infinita. Ela não tem fim, isso é permanente. Mesmo que a gente nunca tenha parado para pensar nisso, mas se a gente percebe isso, né? E uma coisa concreta que dá para a gente ver é que nós estamos aqui, amanhã, o nosso cabelo e quem tem barba, tira a barba, tá crescendo. Ou seja, isso é vida, é concreto, né, Ju? Se torna visível, E porque às vezes a gente essa, não percebe, não para ver isso, né? isso para mim é um princípio de uma verdade divina, assim, Sim, porque ele não tem a ver com o meu querer. não, Eu querendo ou não, tem uma inteligência que faz isso florescer, perfeito. né? E Sim, aí eu não consigo controlar isso, né? E aí para mim toca em algo que é uma semente, que é algo essencial, que a vida ela é eterna nesse sentido que sempre a própria morte, né, em si ela faz parte de um ciclo. sim, Então, se a gente olhar a nossa existência, elas vão ter várias mortes até que propriamente eu saia, né, do corpo em si. Ainda assim, eu acho que o que você trouxe, assim, em termos de ideia, com certeza, para mim, se fosse olhar em termos de verdade, é que nossas ideias sempre vão mudar, né? sim. Fala assim, a única coisa certa é que a gente vai morrer. Eu diria que vai morrer várias vezes, depende da Várias visão que vezes. você tem, mas acho que a Depende do gente vai óculos que morrer, a gente está usando. vai morrer várias vezes, vai para esse corpo aqui, vai ter um momento de passagem, mas eu também acredito nesse movimento do infinito, no sentido de, na verdade, ser essa verdade que a gente está tocando aqui, que é a verdade divina e ao mesmo tempo infinita, né? Então, são muitas perspectivas, mas se eu consigo ver que essa perspectiva ela sai de uma verdade que ela é absoluta,
Então ela pode convergir, né, em algum momento, assim, dependendo do prisma que você olha, são infinitas possibilidades, né? E ao mesmo tempo ela advém de uma, para mim, assim, de uma semente de verdade divina, assim, né? E eu vou até ler um trechinho aqui do livro, Ju, tá? Para quem está acompanhando gente ou para quem está chegando hoje, é o nosso livro, meu e da Paty, Alquimia Integral, né? Que ela, aqui a gente detalha cada casa, além do oráculo, né? Das 9 dimensões, mas tem uma parte que o Ju falou que tem tudo a ver com isso, né? Olha só, a verdade divina é a compreensão profunda de que o universo é uma tapeçaria de diversas dimensões, abrangendo desde a física até as dimensões mais sutis, como a espiritualidade. Nessa perspectiva, compreendemos que a única verdade fundamental é a de que nossa real natureza reside na alma e de que somos essencialmente seres espirituais. Reconhecemos que o mundo físico é apenas a superfície de uma realidade mais etérea. Aí um trechinho mais aqui que eu coloquei. A santa ideia da verdade reflete a compreensão do mundo não dual, onde tudo é uma mesma realidade. E matéria e espírito são inseparáveis. Então, gente, quando a gente fala matéria e espírito são inseparáveis, a gente começa a perceber que existe uma tecnologia espiritual, né? Vamos falar nessa integração, né? Quando a gente toca uma tecnologia espiritual, que pode ser uma IA, pode ser uma inteligência alquímica, pode ser o IA que para você fizer sentido, para nós aqui, inteligentes aprendizados, inteligência afetiva. Porém, quando a gente integra, sai desse certo e errado, a gente consegue perceber o que fica permanente, que toca isso que nós estamos trazendo na essência mais pura. Um exercício também que eu gosto de fazer, né, seja individual ou coletivo, agora me veio isso, que fica fácil, eu te convido também a, se fizer sentido para você, você fazer, é um exercício simples. Primeiro, listar tudo que para você é certo ou errado, sem julgar, no primeiro momento, aqui, sendo verdadeira comigo mesma, né? O que é certo e errado para mim? Desde as coisas mais que você considera simples, simples seria assim, eu estou falando, acordar eu preciso escovar o dente, eu não vou tomar café antes de escovar o dente. Pode ser um certo para você, pode ser que você nunca tenha pensado nisso, mas pode ser que seja um certo. Eu não vou na padaria se eu não tiver de tênis, eu não vou de chinelo, é errado ir de chinelo. Desde essas coisas simples até coisas maiores, né? Por exemplo, de uma complexidade maior. Para mim é certo eu falar primeiro com o meu gestor imediato antes de falar com o par dele, pensando profissionalmente. Para mim é errado eu acessar a minha equipe diretamente antes de falar para o meu gestor o que eu vou falar com eles. Ou seja, vários exemplos que podem surgir para vocês. Faça uma lista de certo e errado. Sem julgar agora, tá? Porque senão a gente vai falar assim, nossa, mas só de eu pensar já, o que tem a ver eu fazer isso? Sem julgar, certo e errado. Depois que você fizer essa lista, você vai colocar o óculos da verdade divina. O que é o óculos da verdade divina? É você ativar esse nosso adulto saudável que toca em nós, que ele não vai julgar, ele vai fazer um discernimento. É aí que está a grande diferença, tá? Porque a verdade absoluta do certo e errado eu estou julgando, eu estou comparando com algo, que é o pior mal da humanidade, né? A comparanoia. Ter uma neura de comparar-se em todos os sentidos. A verdade divina vai trazer um discernimento. Peraí, aquilo que eu coloquei ali certo, faz sentido para mim agora? Não, não faz. Não tem nada a ver. Isso eu aprendi com meu pai, com a minha mãe, no trabalho anterior, com as minhas irmãs, não. E o que faz sentido permanecer? Aí mora uma verdade divina. Então, o que eu quero trazer aqui para nós? Muitas vezes, o nosso peso no dia a dia, e o nosso físico sente esse peso, né, Ju? É porque a gente vai carregando verdades absolutas e não vai desapegando.
e não vai soltando. Aí, quando acontece alguma coisa que ativa um monte de medo, né, ou realmente eu preciso me lançar numa mudança que é muito significativa para mim, que vai tocar inclusive um chamado meu de alma, eu fico presa nesse ponto de vista fixo, nessa armadilha, que é uma armadilha assim do ego. Porque o ego, não, quem não gosta de mudança em nós é o ego, tá? Porque o ego quer ficar exatamente do jeito que disseram para ele ficar, né? Ah, e o ego é ruim, Cris? Não. O ego é importante para isso que o Ju falou anteriormente. Eu reconheço a minha identidade diferente do Ju. Perfeito. Isso é bacana, porque aí eu também não fico dependente da opinião, da aprovação do Ju e vice-versa. Só que o ego que quer ficar apegado nos certos e errados para se proteger, ele nem escuta a alma, pensando em termos de jornada da individuação, né? Que é ego, alma e céu. Ele nem escuta o chamado da alma. Ele acha que isso aí acontece só com a Cris e com o Juliano, que estão viajando. Não acontece comigo. E aí, Ju, tá fazendo sentido aí? Sim, Para você e pro... sim. Sim, eu tô também me conectando com a carta aqui, né, do Sim, oráculo que você e a Paty trouxeram, assim, que fala um pouco da vontade, boa. né, assim. Mas vou ler aqui a carta, Leia, assim, só leia. para a gente entrar nela. Verdade divina é a realidade de quem se alinha com os movimentos da vontade maior, que é a fonte de toda a verdade essencial. A verdade divina nos permite analisar os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações no dia a dia, por meio da sintonia com o silêncio profundo. E quando vocês falam aqui do silêncio profundo, uma coisa que eu me recordei aqui quando você falava também assim, que às vezes a gente está sem espaço, Sim, né? Tem tanta informação hoje, né? A gente estava falando da IA também, tem tantos dados, tantas informações, assim, e se você vai para o essencial, e fala aqui do silêncio profundo, o que será, né? E é o silêncio profundo. Quando a gente consegue silenciar, para mim vem muito a sensação do espaço, né, em sim, si. E o que será que é esse espaço, se não a própria verdade divina, se não a própria verdade absoluta, que poderia chamar, né, contra uma contra-intuição que é tudo, ao mesmo tempo que é nada, é tudo, né? Então tem sim, uma frase do Axis que é tudo é o oposto do que parece ser, não seja tudo é o oposto do que parece ser, e nada também é o oposto do que parece ser. Então, isso é quando começa a derreter a dualidade em si, né? Os polos, as diferenças. Então, a vontade em si, para mim, é a própria criação, né? Aquilo que te move a fazer algo. Porém, se a gente olhar hoje a palavra vontade, assim, ela está mais atrelada à impermanência, ao desejo, né? perfeito. Falar assim, eu tô com vontade de comer um sorvete. Mas quando eu falo isso, pode até ser que eu nem vá, porque se eu estou falando isso, talvez eu esteja com preguiça, ou eu nem vá mesmo efetivar aquilo, é um desejo, né? Porque quando eu estou mesmo com a vontade, eu vou lá e executo, né? Eu coloco aquilo em ação. Sim, Então, quando a gente se conecta com aquilo que é mais essencial dentro de nós, de alguma forma, a gente pode até falar de chamado, naturalmente você vai se mover, né, para aquilo, assim. Aí eu vejo que quanto mais clareza, intuição, sensação que você tem, essa vontade aumenta e esse chamado aumenta à medida que você escolhe escutar, né, sua própria intuição, ou seja, escutar aquela verdade que pulsa em você. E hoje em dia eu acho que isso não é tão claro, né? Com tanta informação ou com tanta coisa que a gente acessa,
dá a sensação de estar perdido dentro desse silêncio. Então, eu vou tentar nem entrar nesse silêncio, porque isso me assusta, né? A minha verdade absoluta, aquilo que eu sou em essência, me assusta. Eu estou mais preocupado, às vezes, do externo do que propriamente em acessar a minha potência, né? Aquilo que pulsa dentro de mim. Maravilhoso, não, fui longe, eu adoro escutar o Ju, porque eu entro numa frequência de alfa, já pateta, Ju, só de te escutar, né? Já vieram várias clarezas aqui. E aí, gente, muito lindo isso, porque assim, se a gente olhar essa verdade divina com a profundidade que é, e ao mesmo tempo com a simplicidade que é, né, que não é uma simplicidade simplista, é uma simplicidade realmente que toca o nosso ser infinito, esse vazio se preenche por si só. Porque às vezes eu também faço exercício, muitas vezes eu faço esse exercício, né? Se eu morrer agora, o que que acontece comigo, com o entorno, com tudo que eu construí neste momento, né, da minha vida e tal. E quando eu vou aprofundando isso, gente, não acontece nada. E parece que é paradoxal, né, mas não acontece nada. Então tem uma questão mesmo, das vezes, e que eu sei que é contraintuitivo isso, né, Ju, disso que você está trazendo. A vontade, ela, numa normalidade, ela foi associada a desejos. Desejos de fora, porque é tanta informação que eu nem sei que eu estou absorvendo, que eu estou, e que chega para mim. Agora, essa vontade maior é esse chamado de algo maior, que aí toca essa espiritualidade, que não é religião, né? É algo que toca, que a gente talvez nem consiga expressar, a gente às vezes tenta minimizar expressando, mas é esse algo maior que existe, porque também seria muita audácia da nossa parte achar que a gente, o planeta Terra, está entre as menores galáxias do universo, achar que a gente tem também um poder de mudar qualquer coisa, né? Então, trazendo também uma humildade essencial que toca a gente perceber e olhar assim, o que é convicção para mim na vida? Se eu tenho alguma convicção do que seja a morte, ou do que seja a vida, do que seja importante para mim, nosso convite é questione, né? Porque se eu questiono, eu começo também a sair, gente, da nossa pequenez, que às vezes é nos diminuir de tal forma que a gente nem honra também, que é outro paradoxo, a nossa capacidade, a nossa verdade divina de ser quem a gente é, só de ser. Que a verdade divina essencial aqui que nós estamos falando na natureza, se a gente é o que a gente é, sem precisar mudar nada, já é o suficiente para a gente mover o mundo e contribuir com o mundo. Então, se você que está aqui fez sentido para vocês, manda aí para nós algum emoji para a gente perceber se vocês estão aqui ou já desplugaram da gente. Mas o mais importante aqui, né, quando eu escuto o Ju e a gente entra nessa frequência da verdade divina, é a gente esvaziar de tudo que não serve mais realmente, né, e se deixar preencher por algo que nem chegou. Nem chegou. Porque a gente ia imaginar, gente, pensando na... que para mim é maravilhoso, tá? A inteligência artificial, que para mim é inteligência alquímica. É tão divino isso, Jung falaria, claro que é vivo isso, é inconsciente coletivo, e o Orlando Toro ainda vai além, é inconsciente vital, que vem, é anterior ao inconsciente coletivo, é a nossa vitalidade maior que toca essa vontade maior que você está trazendo, Ju. Então, porque essa vontade maior é quase que eu falo que é um empurrão da vida, quando a gente se permite, né, a viver. E daí eu vou falar de coisas que estão me vindo mesmo, sabe? Porque às vezes a gente olha, gente, que a gente tá doente, que a gente tá angustiado, que a gente tá deprimido, como algo ruim. Não! Na verdade, você está dando permissão para a verdade divina te falar que algo não tá legal. É um sinal de saúde. Né? Então, assim, às vezes as pessoas também querem enquadrar, tá todo mundo doente nas empresas e tal. Se tem essa clareza, como é que a gente pode trazer essa verdade divina para
falar que isso é um sinal de saúde, porque quem está anestesiado nem sente isso. Está lá nas verdades absolutas, que é assim mesmo, e não quer nem escutar, né? O que a gente está realmente sendo convidado o tempo inteiro para escutar nessa verdade maior. Como é que está chegando aí, Ju? E quem está chegando agora, que bom que vocês estão aqui. Quando você trouxe do coletivo, acho que para mim o inconsciente coletivo ou a consciência coletiva também me remete a essa unidade, né? Sim, De alguma forma pode ser aquilo que está inconsciente, mas percebe que se eu estou falando de inconsciente coletivo, talvez eu possa até captar algo de outras pessoas, assim. Então quer dizer que eu estou plugado a isso, né? sim, Nós estamos conectados, né? Então acho que o exemplo mais claro, assim, para mim recente que a gente passou enquanto nesse pedaço da humanidade foi a pandemia, né? sim, Foi super perto aqui, assim. Então foi algo, vamos dizer assim, pontual, mas que remeteu a todos, né? Assim, aqui, assim. Então, de alguma forma, isso mostra que se tem uma consciência de evolução, a gente de fato está interconectado, né? E ao mesmo tempo que se eu começo a me conectar cada vez mais comigo mesmo, eu estou conectado também com fora, né? E então, conforme eu vou conseguindo saber quem eu sou, né? E sabendo mais da minha identidade, eu consigo também me conectar mais fora. E algumas aulas, né, anteriores, algumas lives assim que a gente trouxe bastante sobre as memórias do coração, né? Estou lembrando um pouco disso, assim, que à medida que eu consigo deixar esse coração com mais espaço, né, ou seja, mais puro, mais essencial, fica mais fácil eu trocar com o outro e acessar a verdade do outro. Acessar, se eu estou acessando a verdade absoluta, eu também posso ver, poderia chamar aqui de Deus ou a centelha divina, a luz também no outro. Mas para isso sim. eu preciso, de alguma forma, limpar, né, esse coração para poder ver também a lamparina, né, que a gente traz, assim, na inteligência. Para eu enxergar a lamparina do outro, eu preciso estar acessando a minha e querer, de alguma forma, também ver, né, essa do outro brilhar até que eu possa enxergar isso em qualquer um, né? Na semana passada eu falei um pouco de um exemplo aqui de Buda, né, que Buda conseguiu enxergar a luz até mesmo, não poderia chamar nos tempos atuais, num estuprador ou num abusador. E a hora que ele enxergou essa luz veio para fora, porque ele não está olhando para o lado abusador, né, ou para a separação em si daquela polaridade, de uma distorção que faz parte da identidade humana. Mas ele está olhando para essa luz que ela é única em mim, na Cristi, na Josi, na Lu, que está aqui, assim como é a verdade, para mim, vou chamar aqui absoluta, Sim. né? Eu começo a conseguir me apropriar dessa luz, né? Nem que seja relampejos dela, cada vez eu vou enxergar isso mais no mundo. Mesmo que tenha uma pandemia, né? Uma guerra, algo mostrando algo, ao mesmo tempo eu posso ver que vai trazer também verdades absolutas, né? Que ela tá aí, né? Tá permanecendo. Isso, nossa, você falou disso, lembrei de alguns dados que eu acho bem interessantes, já que hoje é Dia Mundial Quântico, né? 90, olha que dado interessante, Ju. 90% dos cientistas quânticos, mais nessa linha física quântica, que está mais avançada, são budistas. E é Hum, muito interessante perceber isso, porque ainda a gente tem um olhar, né, pensando na primeira camada da dinâmica da espiral, que a gente está trazendo aqui a base dos níveis de consciência, que o cientista é ou ateu, ou não acredita em nada. Então, assim, já estamos vivendo um momento também que é exatamente o que você trouxe. Quem somos nós para julgar
algo que seja contrário a uma verdade que eu aprendi. E aí, nessa parte, toda a parte sistêmica que o Bert Hellinger também teve muita coragem de trazer isso, é isso, não existe vítima sem perpetrador, né, perseguidor, não existe vítima sem salvador, ou seja, o triângulo dramático, que é o conhecido por muitos que conhecem aqui a psicologia, salvador, perseguidor e vítima, ele coexiste também, é uma coexistência densa, mas acontece. E que também está em nós, se a gente olha para isso. Quando a gente percebe que também nada é externo e tudo é interno, porque a gente é reflexo um do outro, olha quantas notícias a gente pode trazer para mim e para o mundo e perceber assim, caraca, os cientistas quânticos, 90% são budistas, e não é pela religião em si, é porque eles se renderam pelo mistério maior. Porque quando a gente se rende para um mistério, por exemplo, que Jung começou a estudar, né, os sonhos, e até hoje os cientistas querem, que é algo que permanece, porque existia uma teoria antigamente na psicologia que daqui a pouco ninguém ia mais sonhar, mas isso não foi por água abaixo, porque cada vez mais fortalece que os animais sonham, que os seres humanos sonham, e mesmo numa situação de risco, onde os animais estão lá, né, imersos na natureza com o predador, que a gente morreria, porque no estado de sonho pode acontecer um terremoto, a gente não acorda, né, no profundo. Olha quanto mistério, Ju. Né? Então, assim, a verdade divina, a gente está buscando algumas explicações, mas na verdade não dá, é vivenciada, né, Ju? É vivenciada, é algo experimental, que se a gente se rende, e falando, né, que a gente colocou aqui como santa verdade no livro, tem uma parte também que a gente fala aqui, ó, a verdade divina só é possível experimentar, é a forma de experimentar o espírito, né? A verdade divina é quando a gente realmente está aqui, ó, vinculada à grande vontade maior, que é a fonte de toda a verdade essencial. E aí eu queria que você até trouxesse, que eu gosto muito daquela parte de Axis, para trazer bem na prática, e talvez a gente até fazer um exercício disso, que é a questão que Axis fala, né, que eu adoro também, esse mantra maior, esse mantra sistêmico, quântico, que se for leve para nós, é verdadeiro. Se for pesado, é uma mentira. Né? E às vezes, gente, aqui não é o pesado que eu comprei como pesado, porque às vezes uma coisa que é pesado para o outro é leve para mim. Né? E aí, pensando mesmo em o que vale para cada um, que também são complementar. Ah, nós temos, por exemplo, relacionamentos abertos. Tem gente que não vai, é pesado para as pessoas. E não é só porque é pesado para uns que vai ser pesado para todo mundo. Para a gente dar um exemplo claro também, porque verdade absoluta, gente, é quando eu coloco algo que é generalizado. Todo mundo vê assim, isso é pesado. Verdade divina, que toca a verdade essencial, é falar assim, ok, para mim pode ser pesado, mas para o Ju pode ser leve. E isso consegue fazer esse movimento permanente da vida ser realmente real, né? Essencial. Uhum. E acho que a gente pode fazer exercício durante a meditação de entrar nesse leve e pesado, né? Para ver isso que toca, né? As verdades, né? Que pode ser relativa ou absoluta, né? Em si. Acho que é um exercício interessante. Podemos fazer agora? Por agora? Podemos. Não, e até, olha que legal, ó, só antes a Josi falou aqui, né? Eu valorizo a ciência, mas confesso, tem uma certa energia quando não valorizo. Então, a ciência aqui, nesse sentido que a Josi está trazendo, né, Ju? Uhum. É a ciência do nível laranja, que está na quinta dimensão, que foca o resultado factual. E aí, é bacana também, porque eu falo que eu adoro os céticos, né? Principalmente dentro da empresa, porque os céticos, quando eles
baixa as barreiras, e vai ter tudo a ver com o exercício que o Ju vai trazer aqui para nós, e começa a sentir realmente no corpo, em primeiro lugar, que nem sempre o que eu estou vendo é o que eu sinto no corpo, já começa a perceber uma vivência, por mínima que seja, né? Ele fala assim, caraca, mas peraí, eu tô vendo isso aqui, às vezes uns dados, os indicadores, né? Mas no corpo, meu corpo tá falando para a gente fazer uma coisa totalmente diferente. E o que eu faço com isso? E quando a gente tem um espaço para olhar para isso, é o movimento de integrar o pensar, sentir e agir. A ciência que valoriza o excesso de pensar, que também tem um outro movimento também que nega esse pensar e vai para o extremo do sentir, que está na sexta dimensão, não gera condição para a gente acessar essa verdade divina, que para nós, na verdade, é a única coisa que importa a gente perceber nisso, né, Ju? Que é É, porque a gente pode morrer amanhã, igual você deu o exemplo da pandemia. Quando que a gente imaginava da noite para o dia, né, viver o que a gente viveu? e isso que é uma coisa que é interessante de perceber, assim, só falando da Terra, né? A Terra ela já existia antes dos humanos, né? E por isso que se tem uma pandemia e caso os humanos não permanecerem, o universo, a Terra, ela já vem acontecendo. Então isso vai continuar, né? Pela Sim, própria vida que ela vem pulsando, assim. Então acho que isso me vê assim que é interessante de ver assim, se você pensa só em você na sua vida, você está com um olhar um pouco finito, né, da coisa em si, né? E acho que me veio a lembrança de um psiquiatra, Cris, que eu já fiz curso, que ele era bem científico, assim, bem cientista, né? E eu tenho, né, esse lado também, assim, eu gosto disso, eu fiz estatística e eu fiz uma formação com ele, que inclusive usava EMDR, que o Ivan, né, que o Sérgio, que são nossos amigos aqui da Inteligentes, eles trabalham. A formação dele juntava umas 3 técnicas de processamento de memórias, né? sim, E no fundo, para isso que eu falei um pouco assim, de estar com o coração, com a mente mais leve, assim, conseguir vivenciar o presente, assim, de uma maneira mais leve, né? E aí, bom, enfim, fiz o curso com ele lá, assim, e tal. E aí eu via que tinha algumas coisas que daí eu fazia pergunta, porque eu via, né? O cara é super intuitivo, assim. No fundo, ele juntou as técnicas lá. Daí eu falava assim, mas como que você percebeu que ali ele estava acessando algo ancestral, mas ele não chamava de ancestral, sabe? Como que você conseguiu perceber isso? Como que você explicaria com a técnica? E ele não conseguia explicar. E daí ele falou, isso é a atuação dele, foi uma hora do campo, né, em si. E daí ele foi mais sincero, né, ele falou, isso não dá para explicar de um lado científico, mas de alguma forma está acessando esse lado quântico, né, sim. da coisa, assim. Então, eu vejo que tem muitas ele só ali não se declarava, né, não falava assim, que ele está olhando de uma maneira integral, porque do ponto de vista enquanto psiquiatra e também neurocientista não dava para ele falar, né? Mas isso é legal assim quando a pessoa reconhece, porque ele já está tocando nessa sabedoria, nessa inteligência que ela acontece, não tem como controlar que o cabelo vai crescer, que foi o que a Sim, gente falou, né? Então, quando de alguma forma você se entrega a isso, a esse mistério que você trouxe também em forma de palavra, ao mesmo tempo você se abre para receber algo que poderia falar que é maior do que minha própria identidade. E aí eu sim, passo a inundar e estar junto dessa sabedoria. Se eu dou espaço para ela, eu me torno ela. Mas enquanto eu estou preso, né, a, aquilo que as minhas crenças, ao meu modo de enxergar enquanto Juliano, indivíduo, eu não consigo acessar esse todo e eu tô me vendo separado dessa fonte, né? Enfim, a gente pode acessar isso agora no exercício. sim. Então, convido
vocês acharem uma postura confortável, alinhando a sua coluna. Se você puder colocar seus pés no chão. E também convido quem pode nesse momento a fechar os olhos. E quem não pode, eu peço para que você fique com o olhar focado em algo, em algum ponto ou algo que você estiver fazendo, mas com atenção focada. E nesse momento, eu peço para você colocar sua atenção lá no seu coração. Se você pudesse enxergar no seu coração como se fosse um sol que tem entrada de luz, que tem entrada de energia e também tem saída. A entrada de energia é a sua própria respiração. Quando você inspira, deixa seu coração, deixa esse sol crescer. E quando o ar sai pelas suas narinas, você visualiza no seu coração essa energia se concentrando totalmente no centro do coração. Então, na inspiração, você deixa o coração crescer. E na expiração, essa contração vai para o centro do coração. E desse ponto que está o seu coração, como se ele pudesse puxar energia também através da coluna e através dos seus pés, a energia lá que vem debaixo dos seus pés, a energia da terra, vem subindo pelos seus pés, pelas suas pernas, pela sua coluna, e encontra essa energia do coração. E ao mesmo tempo do topo da sua cabeça chega uma energia que vem do céu. E a gente poderia chamar também de uma energia universal. E se seu coração ele pudesse olhar para todos os lados agora, incluindo para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, para frente, para trás, você pudesse expandir e irradiar essa energia agora, que parte do seu centro, do seu coração. Como se você pudesse expandir então para a esquerda a sua energia, pudesse expandir para a direita, pudesse expandir para frente do seu coração, para trás, para dentro da terra e para o alto, para cima do céu, para dentro do universo. E você pudesse perceber que a sua energia ela pode sempre expandir um pouco mais, expandindo mais profundamente, muito além daquilo que você pensa, muito além daquilo que você sente e até mesmo além das suas ações. Vai expandindo mais profundamente. E nesse espaço de expansão, você pode fazer a pergunta: o que toca aqui é a verdade divina? O que é a verdade divina? Mas ao mesmo tempo você solta e expande um pouco mais para todos os lados novamente. E vai percebendo esse espaço que vai ficando entre um ponto e outro, entre uma expansão e outra. Perceba esse espaço. E perceba se a sua sensação agora ela se parece mais com peso ou com leveza. E aí então você pode expandir um pouco mais para todos os lados e perguntar ou ainda pedir para essa verdade divina o que é leve ou como eu posso acessar agora essa leveza, esse espaço. E se você puder, amplia ainda mais a sua percepção, amplia ainda mais esse espaço.
E agora você pede para essa verdade, esse espaço divino, absoluto, esse silêncio profundo, quais são duas virtudes que chegam para você agora e que podem te ajudar no dia a dia a lembrar dessa verdade divina e absoluta? Nesse espaço você faz uma respiração profunda e como se esses pontos de energia eles pudessem se concentrar, se formando um grande chuveiro, uma grande cachoeira universal, e essa energia ela pudesse chegar até o topo da sua cabeça, até as suas células, até seu coração, até os seus pés, e pudesse atualizar todo o seu sistema agora com essas duas virtudes que você acessou de sabedoria divina, de verdade. E ao mesmo tempo que ela atualiza nesse banho todo o seu sistema, seu coração, ela pode dissolver talvez algumas verdades parciais, alguma forma de enxergar que talvez estava pesada antes e que agora você pode abrir espaço para leveza e pode abrir espaço para o próprio espaço que você é. Vai deixando com que essas virtudes vibrem então no seu corpo, percebendo que você também é um ser quântico, um ser integral, um ser natural, um ser divino, que toca todas as possibilidades, que toca os vários e diferentes níveis, chegando naquilo que é essencial, que é você. Voltando toda a sua atenção agora para os seus pés, você vai como se estivesse carregando eles agora, não com o peso da terra, mas simplesmente com a característica do aterramento, aquela presença da terra nos dedos dos seus pés, na planta dos seus pés, nos seus tornozelos, como se a terra pudesse preencher com uma densidade que não é pesada, mas é apenas cheia de presença. E vai deixando com que essa energia telúrica, essa energia da terra, vai subindo pelas suas pernas, pelos seus joelhos, pela base da sua coluna e vai ativando os seus principais pontos de energia e também as suas células, até chegar na sua pele, no seu corpo físico. Vai acordando os dedos das mãos e fazendo movimentos com cada um dos dedos das suas mãos e também movimentos com os dedos dos seus pés. Se você puder, abra e feche as suas mãos e vai ativando novamente a circulação sanguínea. Você pode apertar algumas vezes os dedos das mãos contra a palma das mãos e abrir. Ao mesmo tempo, vai percebendo sua respiração, respirando profundamente. Sentindo vontade de espreguiçar ou fazer movimentos, você vai vendo o que o seu corpo te pede. E conforme você vai voltando, quando você for abrindo seus olhos, vá percebendo tudo que está ao seu redor sem pressa, incluindo a sua respiração, incluindo tudo que está na sua percepção, percebendo
cada ponto quântico que você pode notar agora. Percebendo que o quântico que a gente trouxe através da mente, das palavras, ele está vivo em cada coisa fora também de você, assim como dentro. Vai respirando profundo. E se você tiver uma aguinha aí perto de você, você pode trazer isso para suas células também. Essa alquimia integral. Alquimia integral. Nossa, nós já estamos indo para os finalmente, né, Ju? Mas falar um pouquinho para mim, quando você pediu para ver as virtudes, eu acho que nunca tinha vindo com clareza isso, né? Mas é a minha facilidade de, vou falar de eu vou chamar de imaginação, né? E aí até lembrei da imaginação ativa do Jung. O Jung está forte mesmo aqui conosco, né? Então, a minha facilidade que eu tenho de entrar no mundo mesmo, que aparentemente não é visível, e me entregar, né? Então, foi muito bom. Para você que está aqui com a gente, que participou dessa vivência, e se conecte com essas virtudes que chegaram para você. E me veio uma sensação assim, a segunda me veio assim de sustentar essa primeira virtude, né? Porque a minha facilidade, meu poder de imaginar as coisas vai muito além de uma imaginação às vezes que a gente se restringe, vai. E aí eu já me transportei, já estava olhando, já estava numa montanha gigante, olhando o horizonte, né? Daí eu vou, né? Aí eu vou. E o quanto que muitas vezes as nossas virtudes são facilidades nossas, e cada um tem essas virtudes naturais, e que às vezes a gente nem permite que a verdade divina revele com tanta clareza. É isso, é simplesmente honrar essas virtudes que já são nossas, permanentes. Às vezes elas estão dormindo, né, Ju? Mas quando a gente acorda e reconhece, se apropria, aí me vê essa sustentação. Sustentar essa minha virtude de imaginação, de ir além do visível, também é uma facilidade que hoje eu vejo de me conectar com o outro, de não olhar só na aparência, né? O que está além do que a pessoa às vezes mostra, seja no corpo físico, ou nas palavras, na expressão, na escrita, enfim, me vieram vários downloads aqui. Durante a nossa fala aqui anterior, né, já tinha me vindo essa lembrança, assim, que de uma parte do universo é mental, né, que é Sim, parte desse universo da imaginação. E se eu tô nesse espaço mais silencioso, desse silêncio profundo, eu posso captar também aquilo que chega para mim de pensamentos que eu não quero continuar, né, ou que eu tô captando algo que não faça sentido. E eu posso também, na minha imaginação, acessar aquilo que eu quero e dar vazão a isso, né? sim, Então, é um exercício importante, assim, de... Não precisa necessariamente ser formalmente uma meditação, mas eu conseguir perceber, né, o meu estado mental. E, principalmente, um exercício, assim, que eu deixo, né, que eu estou fazendo porque tenho passado por alguns mentorados também, é perceber a crítica. Ela passa por nós durante nosso dia, vai passar em algum momento hoje ainda, assim. sim, E aí, se eu estou perceptível a isso, então, por exemplo, veio duas virtudes, né, Cris, que você falou, a da imaginação. Então, como eu posso usar essa virtude da imaginação para trazer algo novo no lugar dessa crítica sim, que eu localizei? Então, isso é, é simples e não é óbvio. Se eu começo a fazer isso, o que a gente falou de peso muda totalmente. A minha vida pode mudar com esse exercício.
ele dá um certo trabalho porque a gente não está acostumado. Mas se você ficar focado em não julgar, né, aquela crítica que veio, você tem todo o potencial para, com a sua imaginação, colocar algo no lugar. Colocar a sua direção, né, sua vontade, que a gente falou aqui, para uma outra direção, né? E aí, para isso, talvez seja importante, lógico, que o nosso BEG, né, que a gente fala dos níveis de consciência, o nosso básico, ele tem que estar sendo atendido para que eu possa contemplar mais esse silêncio e direcionar meu pensamento para onde eu quero, né? Então, mas enfim, é um exercício, né? E esse exercício de soltar a crítica, para mim é um exercício de iluminação, no sentido de leveza, sabe? Total. Na verdade, você falou algo que é quando que eu sufoco a minha imaginação, né? E falando, dando meu exemplo aqui para servir também de inspiração aí para outros. Quando o meu crítico interno está muito elevado, né? Então, quando eu estou com o meu crítico, a minha crítica interna muito elevada, naturalmente eu mato, né, essa meu poder de imaginação como algo para sair dessa densidade que você trouxe, Ju, para essa leveza. E como é fantástico, a gente ficou aqui, sei lá, 5 minutos, né, na vivência que o Ju conduziu com a gente. Já muda. Então, esse é o nosso convite aqui para nossas lives semanais, né, que a gente está chamando de mudanças vibracionais. Não é simplesmente forçar uma mudança, é o que eu posso fazer por mim e que seja 5 minutos para abaixar essa energia que é densa da minha crítica interna, para mudar para essa minha virtude da imaginação. Como é que posso ser diferente? Como é que eu posso... Gente, é incrível, porque aí muda completamente a vibração no corpo mesmo, os pensamentos mudam, a emoção totalmente se transforma e o meu espírito também fica mais leve. Então, e nós estamos preparando, né, Ju? Aproveitar e falar um pouquinho para quem está aqui. Nós estamos preparando para vocês uma aula de aprofundamento, né? E essa aula de aprofundamento vai tocar o quê? Exatamente o que a gente vem trazendo aqui em doses homeopáticas na semana, porém com o olhar das 9 dimensões, dos 9 níveis de consciência. Como é que a gente toca o que é essencial no nosso DNA? O que é o movimento da verdade divina em nós, para a gente sair dessa densidade, desse peso, que muitas vezes é só porque eu estou com uma convicção, uma verdade absoluta fixada, para a gente fazer esse movimento de transmutação, né? Porque é mais do que uma transformação, é transmutar a energia mesmo, no sentido de sentir essa vivência no corpo, na mente, no coração, no espírito. Então, se você quiser estar com a gente nessa aula, vai ser um grupo fechado para pessoas que realmente queiram olhar e perceber, no pensar, viver essa experiência do sentir para escolher formas novas no agir. Vai ser dia 24 de abril, quinta-feira, sem ser essa, na próxima, depois do feriado. Escreva aqui para nós DNA, que a gente vai te orientar e depois te mandar o link do Zoom para você estar com a gente. Então vai ser maravilhoso. Vai ser à noite, né, Ju? Às 19h19, para você lembrar. Vai ser em torno de 2 horas essa aula de aprofundamento, que vai ser vivencial, para justamente a gente perceber o que ainda nos prende e nos impede de viver uma vida mais leve. Viver uma vida mais leve, às vezes as pessoas confundem também com mais superficialidade, já não tem nada para fazer. Tem nada a ver com isso. É essa vida que honra o que é uma verdade essencial, que é natural para mim, que não precisa de nenhum esforço. Só da gente estar aqui e incluir alguns rituais diários já faz essa mudança vibracional em poucos instantes, eu diria. Às vezes não é nem hora, gente, em poucos instantes. Então esse é o nosso convite aqui, né, Ju?
e como pode ser rápido, né? Assim, no Sim, sentido que se você mudou o olhar para uma coisa, você mudou o olhar para a forma como você enxerga a vida. sim. E aí, se o seu pensamento, né? Ou seja, o seu estado mental mudou, seu sentir também, né? Suas memórias, e aí, por consequência, a sua ação passa a ser outra, né? Então, é nesse universo quântico que a gente vai trabalhar para você mudar, às vezes, uma perspectiva. E, na verdade, aí muda uma perspectiva, muda tudo, né? Então, estou bem animado, assim, empolgado para a gente fazer esse aprofundamento juntos. Maravilha. Então, gente, quem assistiu hoje aqui, depois, se puder, essa live vai ficar gravada. Comente aqui com a gente, lá nos comentários, o que te marcou, o que te tocou, o que fez talvez você pensar diferente. E quem for assistir gravado também. A gente adora saber os comentários. Quem quiser estar com a gente ao vivo no Zoom, digite DNA, encaminhe essa live também para outras pessoas que você percebe que possa ser uma contribuição nessa semana, que é uma semana também da gente se abrir para algo maior, né? Uma semana de renovação, semana da Páscoa, de alguma forma, dependendo da religião, ela nos convida a perceber que a gente realmente sempre pode renovar o que não serve mais, os nossos pontos de vista fixos, o que está nos pesando, e lembrar que qualquer sintoma físico, gente, é saudável. Porque se eu estou olhando e percebendo que eu estou com algum sintoma físico, você também agradeça a si mesmo, porque tem muita gente ainda que está anestesiado que nem sente, vai tomando remédio atrás de remédio, fazendo alguns movimentos para não entrar em contato com esse vazio existencial que é tão poderoso para a gente se renovar. Então era isso. Muito bom. Agradeço o Cris, né, todo mundo que passou aqui, né, a Josi também que interagiu bastante, a Dê, a Lu aqui, Karina. Agradecer e a gente estar junto também durante essa semana aqui. E essa semana a gente vai se ver de novo, né? Animada aqui também, Verdade, Ju. verdade. Quarta-feira estamos aí. Então tá bom. Beijão, querido, muito Beijão. grata, ótimo dia. E até a Pra você semana que também. vem, Até. gente. Até mais. Obrigada.